Olá, Jennifer Cavalcante aqui, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem. Pronto para poder ser edificado através da palavra do poder de Deus? Espero que sim. Então vamos lá. Vou dar início a uma leitura aqui, colocar o óculos, senão não vai. E diz assim: Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você se entristece, mas depois se acalma, mas nunca se preocupa comigo. Você tem tudo e não me dá nada. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você estuda e não me entende, ganha e não me ajuda, canta e não me alegra. Você é tão inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama tanto dos meus maus tratos, mas não valoriza o que faço por você. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha é triste por sua causa. Você abaixa os olhos quando um superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando lhe falo do meu amor. Você fala às pessoas e não sabe que conheço toda a sua vida. Você enfrenta muitos obstáculos na vida, é forte, mas que pena. Embora não admita, sei que tem medo de mim. Se você está triste, me culpa por isto. Mas se você está alegre, não me deixa participar da sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que o considera tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que eu lhe peço com humildade. Se você não subiu na vida, descarrega sobre mim toda a sua ira. Mas se você é importante, pisa nos menos favorecidos. Você quebra tantos galhos, mas não tira um espinho da minha testa. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende em meio aos seus amigos. Você corre com seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você não sente vergonha ao se despir perante alguém, mas sente vergonha ao tirar sua máscara diante de mim. Você costuma, às vezes, falar do que eu fiz, mas nunca me deu a oportunidade de falar o que você fez. Você é um corpo no mundo, e eu sou um mundo em seu corpo. Eu sou alguém que todos os dias bate à sua porta e pergunta: tem lugar para mim na sua casa, na sua vida, no seu coração? Eu estou presente nessas linhas que você, por curiosidade, começou a ler. Eu sou Jesus Cristo. Quero simplesmente que você me aceite como amigo e me confesse como Salvador e Senhor da sua vida. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. E foi assim que Jesus falou comigo a primeira vez. Porém, não começou aí. Eu fui criada num lar onde minha mãe não era evangélica, minha mãe separada do meu pai, depois veio a se casar novamente com meu padrasto, qual eu considero muito como meu pai. Quem conhece a gente sabe que ele sempre criou a mim e meus dois irmãos com todo o amor do mundo, nunca fez distinção. Então, assim, ele é meu pai de criação e até meu próprio pai, que hoje em dia já dorme. Meu próprio pai sempre dizia que ele era mais meu pai do que o meu próprio pai biológico, né? E ali eu fui criada numa família a qual não conhecia Jesus, a qual não tinha Jesus como base. Nós fomos conhecer Jesus através de uma vizinha da minha mãe, e ali eu fui criada num lar como não tinha Jesus. O que tinha na minha casa todo final de semana era festa, era farra, e eu assim admirava minha mãe, queria ser igual a minha mãe. E o meu maior desejo, o meu maior sonho enquanto pequena era eu poder crescer para poder entrar num baile funk. Eu sou carioca, hoje eu moro no Goiás, casada com um goiano, então me mudei para o Goiás. Porém, eu sou carioca, vivi praticamente a minha vida inteira no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro é baile funk, né, gente? Há muito tempo.
E ali o meu sonho era poder ficar de maior para poder entrar num baile funk. A minha mãe, como ainda não conhecia a palavra de Deus, minha mãe até uma vez ela chegou a levar eu e minha irmã para uma matinê, porque antigamente existia muito isso, matinê era um baile à tarde, e ali a gente não podia entrar, então eu crescendo com aquele sonho de poder ficar logo de maior para poder conseguir entrar num baile funk, porque era o que eu via. Minha mãe todo final de semana estava em baile funk, inclusive minha mãe e meu pai se conheceram num baile, e ali eu crescendo com esse objetivo, era o meu objetivo para a vida. Eu quero estar num baile funk, eu quero ir para um baile funk, porque a minha mãe vai, minha mãe diz que é legal, a minha mãe diz que é top. Já quero abrir aqui uma aspas, porque é como eu falo, é impossível falar da minha vida sem falar da palavra de Deus, como é impossível falar da palavra de Deus sem falar da minha vida, porque nós estamos atrelados, estamos em uma situação só. Eu já quero abrir uma aspas para poder falar, porque tem muitos pais que eles colocam o filho para poder ir para a igreja. Tem muitos pais que, meu filho vai para a igreja. E eu não estou falando de filho de 18, 19 anos, eu estou falando de crianças. Coloca as crianças lá para ir, mas não acompanha. Coloca as crianças para ir, mas não tá junto. E seguem muitas das vezes aquela palavra que diz: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Eu quero te dizer uma coisa: teu filho não vai seguir o que você manda, ele vai seguir o que você faz. E a Bíblia, quando ela nos instrui, ensina um menino no caminho, não é o caminho. Ou seja, é necessário você também estar nesse caminho. E mesmo quando nós criamos os nossos filhos na presença do Senhor, a gente estando no caminho, já não é garantia certa de que ele vai ficar para sempre na presença do Senhor. Porém, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, para você que quer ter filhos abençoados, que quer ter uma vida abençoada, não mande só um menino para a igreja, vá junto com ele, não corrija ele dizendo: faz o que eu mando. Você tem que ser o primeiro exemplo. Seu filho está te observando, os seus filhos estão te observando. Então ali eu sempre assim, né, querendo ir, doida para poder chegar à idade, para poder estar indo para o baile e tal, porque era muito bom, porque eu ouvia minha mãe dizer. E quando eu completo 13 anos, minha mãe chega em casa com uma notícia. Ela falou assim para mim, eu me recordo como se fosse hoje. Nós estávamos um domingo pela manhã, indo ali no centro ali de onde eu morava, Nova Aurora, Belfort Roxo, alô? Indo ali no centro ali de Nova Aurora para poder comprar alguma coisa para o almoço. E a minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe virou e falou assim para mim: minha filha, tô pensando em entrar para a igreja, irmãos. Imagina a minha resposta para minha mãe. Eu fui o primeiro instrumento de Satanás na vida da minha mãe. E ali eu peguei e falei para minha mãe assim, eu falei: se a senhora for entrar, pode ficar sabendo que a senhora vai sozinha, porque eu não vou virar crente. Eu não vou virar crente. Eu esperando até agora logo que já eu vou poder estar entrando num baile, a senhora quer virar crente? Aí falei: se a Cara e o Claudinho quiser ir com a senhora, eles podem ir, mas eu não vou. E a partir daquele momento, eu passei a ser um instrumento do inimigo contra a vida da minha mãe, né? Porque, irmãos, o inimigo ele vai usar quem dá brecha. E ele não vai usar pessoas que estão distantes, ele vai usar os que são próximos. Porque pessoas que estão distantes, exemplo, comentários de internet maldosos, podem até doer, mas não vai doer tanto quanto uma traição de alguém que está no teu dia a dia. Traição só é traição porque você confia, porque você convive. De outro modo, não seria traição. E ali eu passei a ser um instrumento muito usado contra a vida da minha mãe. E assim, tão usado contra a vida da minha mãe que minha mãe passou a orar incessantemente pela minha vida. E um dia, a minha mãe, ela colocou estrategicamente um folhetinho. Eu tô aqui com um folhetinho, mas não era exatamente desse jeito aqui, mas era um folhetinho assim muito bonitinho. E o folhetinho dizia: você é muito importante para mim. E eu peguei aquele folhetinho ali, eu achei tão bonitinho que eu comecei a ler. E foi esse que eu li aqui na introdução. E ali foi a primeira vez a qual eu ouvi, de fato, Jesus falando comigo.
Quando eu li esse folheto, as lágrimas caíram dos meus olhos, eu chorei, porque eu senti de fato a presença do Espírito Santo, eu senti de fato Deus, ele falando comigo, embora inúmeras vezes eu já tivesse ido à igreja, inúmeras vezes eu já tinha sido convidada, inúmeras vezes eu já tinha ido com a minha mãe, muitas das vezes até obrigada, porque ainda tem essa, irmão, come dentro da tua, mora dentro da tua casa, come da tua comida, 13 anos não se manda, 13 anos, nenhum menino tem escolha, eu não quero ir. E ali a minha mãe, muitas das vezes ela me levava obrigada, mas em todas essas vezes eu não ouvi Jesus falar comigo como eu ouvi Jesus falar nesse dia. E nesse dia, Jesus ele falou comigo tão forte, porque o Espírito Santo ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus ele é tremendo. A palavra de Deus vai nos dizer que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não precisa, mãe, você ficar falando, não precisa você ficar tentando obrigar. Eu sei que muitas das vezes nós mães, no nosso desespero, na nossa tentativa de salvar os nossos filhos, a gente pega os nossos filhos, a gente começa a apertar e eles vão escorrendo das nossas mãos. Eu falo isso, eu sei o que eu estou falando. Eles vão escorrendo das nossas mãos na nossa tentativa da gente segurar, na nossa tentativa da gente querer o melhor para eles. Muitas das vezes nós deixamos eles escaparem, porque a palavra de Deus ela diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Não é eu que vou fazer, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus, que é poderoso, não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós seres humanos não podemos convencer. E ali Deus ele falou comigo tremendamente, Deus ele falou comigo muito forte nesse dia, e eu conheci, nesse dia o que Jó falou, eu ouvia falar de Jesus, mas nesse dia eu vi que Jesus realmente existia, porque eu senti o Espírito Santo falando comigo, porém não foi o necessário. Ali passado mais ou menos uns 2 anos, eu conheci o pai do Davi, e ali a gente se relacionou, a gente passou a morar junto, porque casamento é no papel, a gente passou a morar junto, vivendo como casados, e ali eu engravidei, e essa primeira gestação que eu tive, eu frequentava a igreja, sabe? Eu ia de vez em quando, eu ia na igreja, não era assídua, mas eu de vez em quando eu estava indo, agora já não mais obrigada, eu ia mesmo porque eu queria, por convite, me convidaram, eu estava indo, mas não firmava um compromisso com o Senhor, não me colocava assim no compromisso que Deus queria comigo. E outra aspas que eu já vou abrir aqui, você que Deus ele tem te chamado, você que tem sentido o chamado de Deus. Existe um ditado no meio evangélico que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muito: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não queira passar pela dor. Se você tem sentido o chamado de Deus para sua vida, aceita esse chamado do Senhor para sua vida. Venha como você está, não fique esperando, porque eu vou largar o vício primeiro, porque eu preciso primeiro me formar, porque eu preciso primeiro me casar. Não, entrega tudo ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é a melhor coisa que você pode fazer da tua vida. E ali eu não queria um compromisso com Deus, e eu engravidei, frequentava a igreja, engravidei, e eu era tão resistente ao evangelho que na época o avô do meu filho, ele também era evangélico, e mandaram um recado da igreja. Eu estava grávida e foi aquela felicidade, irmãos, porque eu estava grávida, eu era nova, na época eu tinha 14, 15 anos, mas foi uma felicidade quando eu descobri que eu estava grávida. E ali, irmãos, naquela felicidade toda, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, o diabo ele facilmente ele nos engana. E a minha mãe, nós tínhamos uma conhecida que ela frequentava o outro lado, né? E ali a minha mãe sempre falava para mim assim, quando fulana trouxer alguma coisa, você não coloca dentro de casa, você espera eu chegar, que eu vou orar, e depois então você pega e bota para dentro de casa. Irmãos, quem não obedece, padece. Quem não obedece, sofre as consequências. E ali, a minha mãe não estava em casa, estava na igreja, e aquela mulher ali, ela chegou lá na casa da minha mãe e me entregou. Eu mesmo não tinha comprado nada para o meu bebê ainda, porque eu ainda estava muito recente a gestação. Aquela mulher ali, ela me entregou um par de luvinhas,
e um par de sapatinho branco pro neném. Eu mesmo não tinha comprado nada e junto com um par de sapatinho e de luvinha ela me deu um bolo. Minha filha, que estava apetitosíssimo. Eu peguei aquele bolo ali, guardei. Só que minha mãe demorando a chegar, eu tava com muita vontade de comer aquele bolo, com muita vontade. E ali eu fui lá e tirei uma raspinha assim fininha, fininha, para minha mãe não perceber que eu tinha tirado. Mas foi o suficiente. Aquilo dali não tinha vindo de qualquer jeito, tinha vindo mandado. E ali eu comi aquilo, isso devia ser mais ou menos umas 6 e pouca da tarde. Quando foi 9 horas da noite eu tava passando mal, com uma febre de delirar. Eu estava delirando, minha mãe precisou me levar, minha mãe junto com o pai do meu filho me levaram pro hospital. E chegou ali no hospital, mesmo eu avisando que eu estava grávida, o médico me passou uma injeção, me deu uma injeção na veia, e ali eu mandou esperar 40 minutos, eu fiquei ali esperando 40 minutos, e dali a febre não baixou, aquela febre continuava, mesmo tendo tomado a injeção na veia, a febre continuava, e ali ele me deu outra injeção, repetiu a injeção e me mandou de volta para casa. Conclusão, fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu estava, dormi, no dia seguinte eu acordei, quando eu acordei eu tinha dormido com um vestidinho branco, quando eu acordei lavada de sangue, perdendo o bebê ali que eu estava esperando. E fui pro hospital, fizeram aquela coretagem, e depois daquela coretagem ali, irmãos, todo mundo falava assim, depois que faz coretagem é fácil de engravidar quando Deus quer. Existem tantas pessoas aí que querem ser mãe e não conseguem. Quando a gente busca Deus, Deus ele tem poder para poder abrir qualquer ventre que esteja fechado. O problema é a gente saber se realmente a gente quer, se a gente está disposto a pagar o preço, se a gente está disposto a buscar. E ali eu perdi aquele bebê, e depois que eu perdi o bebê, o meu ex-companheiro, né, me falou que tinha sido revelado isso na igreja, que alguém havia falado, só que ele ficou com medo de me contar, que eu iria ganhar alguma coisa que não era para mim poder aceitar, porque Deus ele ainda revela. Deus ele revela o segredo dele para os seus escolhidos. Deus ele revela, Deus ele não deixa nada oculto. A Bíblia diz que o Senhor não faria coisa alguma sem ter revelado o seu mistério, o seu segredo aos seus profetas. Se Deus não está te revelando, é porque você não está limpando o ouvido direito para poder ouvir. Porque Deus ele revela, o Senhor é Senhor, que perante ele tudo está nu. Não tem nada encoberto diante do Senhor. E o Senhor ele revela para quem ele quer. E ali, depois daquela coretagem, irmãos, eu tentava engravidar, e nada. E o que aconteceu? Através daquela dor, eu aceitei a Jesus. Fui para a igreja, comecei a caminhar, comecei a buscar o Senhor, comecei a me entregar mesmo para Deus. Só que eu estava buscando a mão de Deus, né? Eu busquei a mão de Deus. E eu me recordo, naquele período, naquele tempo, se eu não me engano, se não me falha a memória, o ano era 1998 ou 99. Os que são mais antigos aí vão saber que ultrassonografia não era como é nos dias de hoje, que você, na gestação agora, a gente bate umas 4 ultrassom. Naquele tempo era uma ultrassom. No muito, quando podia, eram 2 ultrassons, que era uma no início da gravidez e uma no final. E ali, irmãos, eu me recordo que havia sido mostrado na igreja, eu não precisei nem de ultrassom para saber que o meu menino era um homem, porque Deus ele já havia revelado que ele me daria um menino. E Deus não só revelou que me daria um menino, como me deu o nome dele também. A princípio eu não queria, eu falei, não, eu era doida, irmãos, para poder ter um filho chamado Júnior. Não, meu filho vai ser Júnior, mas está aí com 23 anos, meu Davi, Carlos Davi. E ali, irmãos, Deus revelou e assim foi. Só que vocês estão pensando que eu esperei eu pegar meu bebê nos braços? Exatamente, foi eu pegar meu bebê nos braços para eu, dar tchau para Jesus, porque eu estava buscando somente a mão de Deus. Eu não estava buscando a vontade de Deus para minha vida, eu estava buscando o que eu queria, o que eu tinha necessidade naquele momento. E ali, irmãos,
eu peguei meu filho e me afastei da presença do Senhor. Peguei meu filho nos braços e saí da presença do Senhor e fiquei afastada da presença do Senhor. Foram 8 anos. 8 anos sofrendo, 8 anos padecendo, 8 anos sendo envergonhada, sendo humilhada, não digo por pessoas, mas diante de Deus, no mundo espiritual, sendo envergonhada, sendo humilhada, padecendo. Foi um período muito triste, o qual eu passei da minha vida. E esse período, ele me levou até o cárcere, porque a Bíblia vai dizer que nós não devemos nos enganar, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Eu não era santa, santa eu sou agora, separada para a obra do Senhor, separada por Ele. Mas eu nunca fui santa, eu sempre aprontei bastante, porém eu tinha pessoas ao meu lado que estavam ali, vamos fazer junto, vamos lá, nós estamos juntos, vamos fazer junto. E nesse meio eu passei por muitas traições, passei por vexames, passei por vergonhas, e eu entendo que tudo isso era Deus querendo me mostrar que Ele estava me chamando, querendo me mostrar que Ele tinha algo para poder fazer na minha vida ainda, que Ele tinha algo assim novo para Ele poder fazer por mim, e eu não estava conseguindo enxergar isso. E por causa desses sofrimentos, eu fui parar dentro do cárcere. Por causa desses sofrimentos, eu cheguei ao ponto de ficar presa. Por causa desses sofrimentos, eu cheguei ao ponto de perder a minha liberdade física. É muito bom a gente poder falar assim, eu mando no meu nariz, eu vou onde eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, e ali eu perdi a minha liberdade de ir e vir. Não somente a liberdade de ir e vir, mas socialmente eu perdi o meu direito de cidadã. Eu perdi o meu direito de cidadã. Por quê? Porque corri muitos caminhos errados. Fiz muitas coisas que não estavam sendo do agrado do Senhor. Muitas coisas que Deus ele não se agradava. E eu fui parar naquele lugar. Porém, quando eu fui parar naquele lugar, eu fui parar naquele lugar guardada pelo Senhor. Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, se não me falha a memória. Faze uma cadeia para preservar os meus, porque a terra está cheia de crime de sangue. Não me recordo bem se é desse jeitinho que está escrito, mas é isso aí. Deus, ele preparou o cárcere para poder te guardar. Deus, ele preparou o cárcere para poder guardar aqueles que são rebeldes. E quando eu digo rebelde, não é só quem não se encontra na presença do Senhor, mas sim aqueles que se encontram na presença do Senhor também e não obedecem, porque eu conheci lá dentro mulheres que já eram evangélicas e foram parar lá dentro daquele lugar. Mas Deus, quando ele me colocou ali, ele me colocou para me guardar, porque, irmãos, a intenção do meu adversário era ter ceifado a minha vida há muito tempo. As pessoas falavam para minha mãe que eu não chegaria nem a 18 anos de idade. 41. Eu não chegaria nem a 18 anos de idade. As pessoas amaldiçoavam, diziam coisas que entristeciam, diziam coisas para poder colocar minha mãe para baixo, para poder tirar a esperança da minha mãe. Porém, eu glorifico a Deus que minha mãe nunca desistiu de mim. Eu glorifico a Deus que a minha mãe encontrou apoio na igreja, em oração, para poder buscar, para poder clamar, para poder interceder pela minha vida. E hoje eu estou aqui. Eu sou um milagre de Deus. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor para poder glorificar e exaltar o nome dele. Antes de parar no cárcere, irmãos, eu estava demais, eu estava aprontando muito, eu estava me envolvendo em meio a facções, não era uma facção, eu estava me envolvendo em meio a facções, correndo o risco de ser morta a qualquer momento, em algum lugar que eu viesse a passar, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando Deus ele tem uma obra, ninguém pode impedir, quando Deus ele tem um chamado, não há quem possa parar, e eu quero já deixar aqui nesse primeiro vídeo, essa mensagem para você, você que tem orado, você que tem intercedido, você que tem clamado, você que tem buscado, você que olha e as coisas só vão de mal a pior. No próximo vídeo eu vou estar contando
Como que foi o período para mim poder me converter? Como que foi o período para mim poder aceitar a Jesus? Deus, ele permite as coisas piorarem. A gente vai ver ali na vida daquele menino que estava endemoniado, os discípulos não puderam expulsar. Quando Jesus chega, os demônios convulsionam ele, debate ele. Então, tipo, querendo dizer assim, eu não vou sair. Mas quando Jesus chega, não há mal que possa permanecer, não há mal que possa ficar de pé. Então eu quero dizer para você, você que busca, você que ora, você que intercede, você que clama, há solução. Tem jeito, não há nada impossível para o Senhor. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro, ele é o Deus que curou cego, ele é o Deus que fez mudo falar, é o Deus que levantou paralítico. Ele continua operando ainda hoje. E ele pode fazer, eu creio, eu tenho fé que ele pode fazer também na tua vida. Assim como ele fez na minha, assim como ele honrou a fé da minha mãe, eu creio que Deus ele pode honrar a tua fé também. Não desista, não pare de crer, porque o Senhor, ele é fiel para poder cumprir. Vamos orar? Pai, eu quero junto contigo, Senhor. Eu quero aqui unir a minha voz, Senhor, com a voz dessa pessoa, Pai, que se encontra, Senhor, aí do outro lado assistindo esse vídeo neste momento. Pai, somente o Senhor sabe, Deus, eu creio, Senhor, assim como essa palavra que foi lida aqui no início, que há um propósito, há um tempo determinado. Eu não sei quando, em que tempo, em que hora esse vídeo estará chegando até essa pessoa, mas eu creio que será no tempo que o Senhor estabeleceu, e é por isso, Senhor, que eu quero unir a minha voz, eu quero unir a minha oração com a oração dessa pessoa, porque Tu conheces, Senhor, Tu sabes, Pai querido, Pai eterno, o que está passando, Tu conheces o íntimo, Tu conheces o profundo, Tu conheces o oculto, Deus, e assim como o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando no presente. Pai, vai de encontro, meu Senhor da glória, estilar agora. Vai repreendendo, meu Senhor da glória, todo o mal, toda a palavra que foi lançada, todo demônio que vem atuando de geração em geração. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelo castigo que estava sobre o Senhor, ó Deus, nós fomos curados, nós fomos sarados por aquilo, Senhor, que o Senhor levou, ó Pai, sobre o madeiro, Senhor. Nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos, e eu creio, meu Senhor da glória, que não há opressão, não existe, meu Senhor da glória, maldição hereditária, porque a nossa maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Esse demônio que atuou de geração em geração, ele caiu por terra a partir do momento que levantamos a mão e aceitamos o Senhor. Deus, que o Senhor, ó Pai, possa, Pai querido, ó Pai eterno, entrar, meu Senhor, nessa causa. Pai, aonde, meu Senhor da glória, essa mulher já tentou, aonde esse homem já tentou, com as mãos humanas, Senhor, é impossível, ó Pai, mas eu creio, meu Senhor da glória, que o Senhor, ó Deus, pode fazer. Eu creio, Senhor, que o Senhor, ó Deus, pode libertar. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar. Então transforma, Pai querido, ó Pai eterno, essa vida, liberta essa vida. E enquanto, meu Senhor da glória, essa mãe, esse pai, essa tia, essa avó, Senhor, enquanto esta pessoa se encontra no caminho buscando, vai trabalhando nele, vai trabalhando nela. Entra, meu Senhor da glória, com a Tua mão, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, não permite que venha sobre nós tentação, que nós não venhamos a suportar, porque o Senhor envia escape. Tu és Deus de escape. Entra com o escape, meu Senhor da glória, dentro desta casa, labrada subiandarábia. Ah, Jesus querido, Deus amado, já existe nemancho de como anaracia um decreto, mas Senhor, é o Senhor, ó Deus, quem dá a palavra final. Morte bate em retirada, ameaça bate em retirada, decreto estabelecido por homem caia por terra em nome de Jesus. Senhor, operando e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Toma, meu Senhor, em Tuas mãos, entra com conforto, com consolo, com alento, porque o Senhor, Deus pode. O Senhor pode fazer além de tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, pelo Teu poder e para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado por este primeiro vídeo. Continua nos guiando, continua na direção, para a glória do Teu santo nome, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus pela tua vida, como eu já havia falado no primeiro vídeo.
Não precisa dar like, não precisa ativar sininho, somente se você quiser continuar recebendo notificações e sabendo aí quando estarão vídeos sendo postados. Mas se você sabe que existe alguém precisando ouvir essa palavra, compartilha com essa pessoa, envia esse vídeo para essa pessoa, para que essa pessoa possa ser edificada para a glória de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que as mesmas aflições se cumprem com todos os santos espalhados na face da terra. Então, se você conhece alguém que está passando por uma dessas situações as quais eu estive falando aqui, envie esse vídeo para essa pessoa, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a todos quantos chegarem esse vídeo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.